É, economês em bom português. Vamos chegar. O Gustavo Ferreira me escreveu, o Gustavo Ferreira do Porquê, me escreveu falando, me ajuda aí que a gente está recebendo muita questão, muita pergunta sobre auditoria da dívida pública, se faz sentido ou não essa auditoria. O que é auditoria da dívida pública, para começar? Não é tão óbvio, pelo menos para mim como economista, o que seria essa auditoria. Acho que as pessoas têm em mente o governo fica pagando juros para uns amigos aí ou para um pessoal e precisam auditar e ver para onde que está indo esses pagamentos, para onde estão indo esses pagamentos de juros. Mas o que acontece, na verdade, a auditoria da dívida pública, a única que eu consigo entender, é uma auditoria de gastos e impostos ao longo dos anos. Por quê? Porque a dívida pública resulta de gastos acima de impostos por muito tempo. Se o governo gastasse, por exemplo, o que ele arrecada, ele não teria dívida, né? Ele não precisa se financiar para cobrir nenhum rombo. Ele só emite dívida porque ele gasta mais do que arrecada. Então, se você quer saber uma auditoria da dívida pública, se é que alguma coisa com essa terminologia faz sentido, para mim teria que ser uma auditoria de onde o governo gastou tanto, né, para fazer e com quem, e aonde, em que setores, e que levaram a dívida pública a crescer tantos por cento ao longo de X anos. Isso que é a auditoria da dívida pública. Quem compra a dívida pública são as pessoas, é todo mundo. Né? O governo faz um leilão para a dívida pública. Você pode entrar no computador aí, pegar, sei lá, R$700 que sobraram no final do mês e comprar um título do governo. Então a auditoria da dívida pública, para quê? Para saber quem está comprando a dívida? Isso é sigiloso, né? Sigiloso no seguinte sentido: eu não quero que a informação de quantos títulos do governo eu comprei seja pública. Tem esse direito, isso é um direito constitucional básico. Então não faz sentido falar, olha, fulano de tal tem tanto de dívida do governo. Faz sentido você perguntar por que o governo gastou tanto e gerando assim a necessidade de emitir dívida pública, e essa dívida pública, obviamente, no futuro tem que ser paga com impostos. Quero saber onde foram esses gastos. Mas a dívida não é, e o pagamento de juros não é o governo se juntando com grupos de interesse e pagando juros para esse grupo. Não, é o cidadão normal, lá na rua, que botou o dinheiro no banco, o banco botou o dinheiro no fundo DI, e para remunerar o poupador, ele comprou títulos que o governo vendeu, e o governo vendeu esses títulos porque ele gastou mais do que arrecadava. É uma coisa meio sem nexo esse negócio de auditoria da dívida, né? Auditar o quê? Assim, o que gerou a dívida a gente sabe, gasto acima de imposto. Se você quiser ficar lá auditando os gastos, eu acho legal, acho ótimo, para ver onde o governo está gastando nosso dinheiro. É o economês em bom português. Tem que economizar.